Bom, gente, hoje nós vamos conversar sobre noções gerais acerca de benefícios, iniciando pelos conceitos de filiação e inscrição. Bom, isso costuma cair em prova, tá? A filiação, ela é o vínculo entre o segurado e o regime previdenciário do qual decorrem direitos e obrigações. Então, filiação é o vínculo que nasce automaticamente do exercício de atividade remunerada. Por isso que a gente diz que trabalhou de forma remunerada, filiou, não tem querer. Então, o vínculo chamado filiação nasce de forma automática pelo exercício da atividade remunerada. Portanto, a filiação ela é automática, não tem querer, ela é de natureza obrigatória. Nós estamos falando nesse primeiro momento da filiação e da inscrição do segurado obrigatório. O segurado obrigatório tem na sua filiação a seguinte característica, ela precede a inscrição. Então, primeiro ocorre a filiação, tá? Trabalhou, filiou, não tem querer, e na medida em que ocorra a filiação, a gente tem a expectativa de que seja efetuada a inscrição. Vejam vocês o seguinte, esse vínculo, ele vai determinar, o nascimento de direitos e obrigações. Direito a se aposentar, mas mediante o cumprimento de obrigações que seriam quais? Se inscrever ou ser inscrito pela empresa ou pelo contratante, tá? E também contribuir. Então, o direito nasce tendo em vista o cumprimento de obrigações legalmente prescritas. Então, vejam, aqui nós temos então a filiação do segurado obrigatório, tá? Esses dados são importantes, principalmente quando nós comparamos com as diversas características da inscrição. Vejam, enquanto a filiação nasce de forma automática, a inscrição, ela é uma formalidade. Ela depende de um ato administrativo. A inscrição, ela pode ser o próprio cadastramento do segurado junto ao INSS, ou a inscrição pode ser um passo necessário ao cadastramento junto ao INSS. Da mesma forma que a filiação, que é obrigatória, a inscrição do segurado obrigatório também será obrigatória. Da inscrição vai ser gerado, ou através da ativação dessa inscrição efetuada pela empresa, vai ser gerado um NIT, que é um número de identificação do trabalhador, que é o PIS, o PASEP, o NIT que a gente chama de NIT, que seria emitido pelo próprio INSS, e um número de identificação junto ao Sistema Único de Saúde, também pode ser utilizado enquanto identificador do trabalhador. Vejam vocês, no caso aqui, a inscrição, quando ela é um cadastramento, implica que o segurado, ele vai entrar no site da Previdência, ele vai ligar para a central de atendimento, ou ele se dirige a uma agência e ele preenche um formulário com seus dados cadastrais, e a partir desse cadastramento, ele vai obter um NIT, Agora, existem situações onde o indivíduo já tem, quando tira sua carteira de trabalho, um número de PIS. Esse número de PIS, embora já emitido quando da emissão da carteira, ele ainda não foi ativado. Por quê? Porque ainda não existe um vínculo empregatício, não houve qualquer informação quanto à atividade laboral vinculada àquele PIS. Então, vai ser necessário o quê? Um passo, que é a anotação da carteira, que seria a inscrição de um empregado. A empresa inscreve o empregado anotando sua carteira e presta informações sobre esse trabalhador no documento chamado GFIP. Portanto, aí será ativado aquele número de PIS, ativado no sentido de que ele passa a identificar um trabalhador com carteira, com aquele número, exercendo atividade a partir de tal data, Então, é por isso que a inscrição pode ser o próprio cadastramento junto ao INSS ou um passo necessário ao cadastramento. Então, anota-se a carteira, informa-se
o número da carteira, o nome do trabalhador, o que ele faz de atividade na GVIP, e chegam essas informações até a Previdência, passando o PIS vinculado àquele trabalhador a ficar ativo nos cadastros da Previdência Social. Muito bem, a filiação, tá? Ela vai acontecer relativamente a todas as atividades exercidas pelo trabalhador. Então, ele vai ser filiado relativamente a todas as atividades por ele exercidas. Agora, embora ele se filie em relação a todas as atividades, a gente costuma falar que a filiação ela tem um caráter de unicidade. Vejam vocês o seguinte, temos aqui um trabalhador que ganha R$3.000 numa atividade e ele tem outra atividade no âmbito do regime geral, onde ele recebe R$4.000. Total mensal, R$7.000. Por que eu marquei aqui como X? Porque quem recebe R$7.000 não vai contribuir sobre esse montante, uma vez que a base de cálculo das contribuições do trabalhador é o salário de contribuição, que é a remuneração até o teto. Portanto, dos R$7.000, ele só utilizará para efetuar suas contribuições o valor de R$3.218,90. Então vejam que será uma única base relativa àquele trabalhador. E dessa contribuição, ainda que sejam duas atividades, ele vai obter uma única aposentadoria. Ele jamais poderá ir ao INSS em busca de aposentadoria relativa a essa atividade, aposentadoria relativa a essa atividade. Porque para a Previdência, ele é um segurado com direito a um benefício de aposentadoria. A gente costuma dizer que no regime geral, a aposentadoria não tem plural. Então, não adiantaria esse segurado ir em busca de aposentadorias, porque ele vai obter uma aposentadoria com valor limitado ao teto máximo. Da mesma maneira que ele só contribuiu até o teto máximo, ele também obtém um benefício, uma só aposentadoria até o teto máximo. Vejam, ele vai ser filiado em relação a todas as atividades, ele deverá também ser inscrito em relação a todas as atividades. Mas quanto ao número de identificação, a expectativa, a regra geral é de que esse NIT seja único, pessoal e intransferível, tá? Então vamos cogitar do seguinte: o dado trabalhador inicia suas atividades como empregado. Ao iniciar as atividades como empregado, ele vai ter enquanto identificador um número de PIS. Quando ele deixa de ser empregado e passa a exercer atividades na condição de contribuinte individual, por exemplo, uma atividade por conta própria, não se faz necessário que ele obtenha um novo número identificador. O mesmo PIS que o identificava na condição de empregado continuará a identificá-lo na condição de contribuinte individual, tendo em vista essa previsão legal de que o NIT deva ser único, pessoal e intransferível. Vamos dizer que um dado trabalhador, ele tenha um emprego e passe também a exercer atividades enquanto contribuinte individual. Enquanto empregado, no momento que ele tirou a carteira, ele já recebeu o número de PIS. Aquela carteira foi anotada, o empregador prestou informações na GFIP, portanto, ao ter a carteira anotada, o trabalhador foi inscrito. Ao serem prestadas as informações sobre o trabalhador na GFIP, aquele número de PIS chega ao chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência Social e ele então passa a ter dados incluídos no CNIS, Cadastro Nacional, sobre aquele trabalhador, dados esses vinculados àquele PIS. Só que aquele indivíduo que é empregado passa também a exercer atividade enquanto individual. Basta que ele pague a primeira guia dele como individual, utilizando aquele mesmo número de PIS que o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que já continha informações daquele trabalhador enquanto empregado, vai receber, através da quitação da guia, dados que vão informar, dentro do cadastro, uma nova atividade, agora como contribuinte individual. Mas veja, ele como empregado será identificado no Cadastro Nacional de Informações Sociais da Previdência com o PIS. E ele, na segunda atividade concomitante, como contribuinte individual, será também identificado pelo mesmo PIS, aquele mesmo NIT PIS,
que o identifica como empregado e identifica como contribuinte individual. Daí porque a gente diz que o NIT ele é único, pessoal e intransferível, ok? Então vejam, a filiação e a inscrição de que se trata aí é a filiação e a inscrição dos segurados obrigatórios. Entretanto, no caso de facultativo, vão existir algumas características diferentes. Então vamos ver no caso do segurado facultativo como é que se dá a inscrição e a filiação, tá? Então, filiação e inscrição de segurados facultativos. No caso desse segurado, eu vou afirmar para vocês o seguinte, que a filiação e a inscrição, elas são simultâneas, ou seja, no momento em que o indivíduo se inscreve, é que ele se filia à Previdência Social. Vejam, elas são simultâneas, mas a inscrição-filiação deve ser confirmada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Então vejam vocês, o indivíduo pode se inscrever, tá? No mês de julho, então julho de 2009, ele se inscreve, portanto, no momento em que ele se inscreve, ele se filia. Mas esse ato de cadastramento deve ser confirmado mediante o pagamento da contribuição de julho, que vence no dia 15 de agosto de 2009, de acordo? Caso o nosso contribuinte aí, tá? Não pague, tá? O nosso contribuinte facultativo não pague no dia 15 de agosto, caso ele pague no dia 16, a contribuição de julho, portanto, o pagamento em atraso, não haverá mais nascimento de vínculo relativamente ao mês de julho. O vínculo vai ser convalidado para o mês imediatamente seguinte, que será o mês de agosto, tá? Porque é necessário, além de proceder ao cadastramento junto ao INSS, faz-se necessário que o pagamento da primeira seja feito em dia para confirmar o nascimento desse vínculo, de acordo? Então vejam que aqui não existe, como aconteceu com o segurado obrigatório, a característica de que a filiação precede a inscrição. Na próxima aula, nós vamos conversar, tá, sobre as diversas formas de inscrição e determinar de quem é a responsabilidade pela inscrição, porque nós vamos ver que em alguns casos a inscrição deverá ser feita pela empresa, pelo tomador de serviços, às vezes pelo órgão gestor de mão de obra, tá? E outras a gente vai ter o próprio segurado obrigado a proceder à sua inscrição. Então, gente, ficamos por aqui. Até a próxima aula, onde veremos as várias modalidades de inscrição.